Líderes que Marcam, um podcast da Nerlei CCI e o Jornal de Leiria. Este podcast conta com o apoio do Politécnico de Leiria, Garantia Mútua, Movicordes e J. Pereira da Cruz. Temos hoje connosco o nosso oitavo convidado. Olá, o Jorge Manuel Cordeiro de Santos. Muito bem-vindo, Jorge, aqui ao Nerlei, aos líderes que marcam. O Jorge, nascido na Marinha Grande, em 1961, CEO da Vipex durante mais de 30 anos, empresa de injeção de plásticos, professor, meu colega, presidente da Nerlei. Quem é o Jorge Santos? Antes de mais, obrigado pelo convite. E é sempre difícil falar de nós próprios. Mas como disseste, eu nasci na Marinha Grande, numa aldeia, uma pequena aldeia, só uma curiosidade. Só aos 11 anos é que tive energia elétrica. Portanto, fiz todo o ensino primário com candeeiro a gás. Mas foi uma experiência muito grande viver na aldeia. Desde miúdo, e é estranho, numa aldeia que eu vivia, sempre tive a ambição de vir estudar e fazer um curso no ensino superior. Tendo os meus pais ambos a quarta classe, sempre foi incutido o que diz bem dos valores e dos princípios que foram da minha família. Fiz escola primária na Marinha Grande, fui depois na Marinha Grande, não na Amieira, na aldeia onde eu nasci. Depois fiz todo o ensino secundário na Marinha Grande e fui para Lisboa, para a Universidade Nova, no segundo ano que abriu a Universidade Nova. Portanto, só havia o primeiro e o segundo ano. Eu era do primeiro ano e cheguei à conclusão que eu queria ir era para gestão e não era para teoria económica, porque na altura não tinha conseguido falar com ninguém que estivesse na área de economia que me pudesse aconselhar. Foi um percurso interessante, acabei o curso no ISCTE, fui para o ISCTE, uma escola muito, muito interessante, em que eu gostei muito de estar, em que eu guardo grandes recordações e até relações com professores. Fui trabalhar para uma empresa de plásticos e comecei logo a trabalhar numa empresa de plásticos, quando mais tarde fui convidado para trabalhar na empresa da família. Mas durante sempre este percurso, mesmo depois de fazer o curso, sempre fui fazendo formação a vários níveis, muito mais sobre estratégia, muito que eu fiz, sobre liderança. Em paralelo fui tentar formar-me sempre. Nunca fiquei, e até na área comercial e marketing, porque é muito mais, nós fizemos a licenciatura, mas é preciso ir mais a longe, e talvez seja uma das experiências que eu tenha tido, e culminei, quando fomos colegas, depois a fazer um doutoramento que acabei antes dos 50 anos. Tinha 44 anos, não esperaria fazer, e fui fazer, e fiz esse doutoramento. Em termos da empresa e da Vipex, desenvolvemos um negócio, portanto, que foi desenvolvido e que cresceu e que se tornou-se uma das empresas muito, muito rentáveis, portanto, com o crescimento, podia ter crescido melhor, como tudo na vida, mas aquilo é possível sempre fazer melhor, e portanto, foi esse percurso. Entretanto, entrei na vida associativa, que foi na Nerlei, na presidência da Nerlei, que foi uma das experiências muito importantes que eu tive, que me ajudou a crescer muito. É um dos tais desafios. Nós não conhecíamos, mas quando temos um desafio, temos que aprender como é que não vamos ter o melhor desempenho nesse desafio. E sempre foi o meu lema de vida, não ir mais longe, não dar um passo maior que aquilo que a perna, como se costuma dizer, mas tentar ir sempre mais à frente. E, portanto, fiz o percurso na Vipex e agora estou numa nova área, num novo momento da minha vida, em que estou já não com funções executivas, mas em função da assessoria. No fundo, partilhar com os líderes e até com os sucessores a experiência que fui adquirindo ao longo dos anos. Além disso, em termos de família, construí uma família, tenho 2 filhos fantásticos, que não estão na área de gestão. Ela é veterinária, ele é engenheiro automóvel, mas está a trabalhar na área da IA. E há netos, não é? E netos também, e mais veio uma neta agora também.
E portanto, é a minha vida também com a família, que é muito, muito grato. Jorge, há alguma curiosidade que possas partilhar e que de uma forma geral não seja conhecida? Sim, eu posso Sobre deixar ti? uma nota que as pessoas surpreendem-se muito, é como o meu hobby. Sabe, isto na vida nós, costuma ser, de São e de louco, temos todos um pouco. E eu tenho um hobby que parece não tão normal para uma pessoa com a minha atividade, que é fazer motas de todo o terreno, motas de estrada. Aliás, já parti ossos, já estive no hospital, já aconteceu. Estás perito nisso. Mas há um aspecto importante nas motas. Para já é um momento de zen. Nós estamos totalmente concentrados a pensar naquilo que estamos a fazer, que não podemos cair, que não podemos ter acidentes. Temos que olhar para a frente, não é olhar para a roda, temos que olhar para a frente. Isto é um pouco como na gestão. É Aí visão, E o maior acidente que eu tive foi porque eu ia olhar para a roda, não ia olhar para a frente, não ia olhar para o futuro. E, portanto, às vezes nós só olhamos para o curto prazo, esquecemos o futuro e podemos ter acidentes, e ajuda-me a encontrar caminhos. E também, em termos da própria atividade que estou a exercer, Estás ao ar livre também, perto da natureza. obviamente. E o convívio, e fugimos até das conversas, que são as Desliga-se um conversas. bocadinho da vida profissional. Desliga-se. Nós não levamos a vida profissional para esse. E lidar com pessoas muito diferentes daquilo que eu lido ou que nós nos relacionamos a nível profissional. Jorge, para te conhecermos um bocadinho melhor, qual seria o livro, a experiência, o evento imperdível que quem nos ouve não pode deixar de experienciar, de ler ou de ouvir? Se calhar vou começar pelo evento. Tinha 18 anos. Foi um concerto do Supertramp em Cascais. Ainda hoje recordo, e posso dizer que eles vieram fazer o tributo a Supertramp. Eu fui com a minha mulher e com os meus filhos, e é fantástico como a mesma música é apreciada tanto por mim como Gerações, não é? por diferentes gerações, e o nível de qualidade. Mas deixar uma nota, aqui há 2 livros que são simples, mas que me marcam na vida e no meu desenvolvimento. Um tem a ver, é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey, e que me ajuda muito, seja a perceber o que é que nós temos que ser para sermos independentes. Temos que ser proativos, temos que ter um objetivo em mente e pensar sempre em fazer o mais importante. E aí nós podemos ser independentes. Mas com isto não chega para nós sermos interdependentes, que é aquilo que nós temos que ser na vida. Para essa interdependência nós temos que criar sinergias, temos que pensar em relações ganha-ganha. Portanto, são aspectos que são fundamentais para a nossa vida. E compreender os outros para ser compreendido. É muito importante. Nós muitas vezes queremos ser compreendidos e não estamos a pensar que também temos que perceber o que é que está do outro lado. Ouvir mais do que Sim, falar, ouvir mais do que falar, que é uma das coisas que eu tenho vindo a melhorar ao longo da vida, que é uma coisa que eu posso dizer. E, portanto, tem-me servido muito. E depois há outro que é tão pequenino e tão simples, lê em 3 ou 4 horas, que é o Quem Mexeu no Meu Queijo. E o Quem Mexeu no Meu Queijo é aquilo que nos está a acontecer todos os dias. Mudança. Seja a nível mundial, mexeram-nos no nosso queijo, deixámos de ter o apoio dos Estados Unidos. Vamos começar em termos geopolíticos na própria Europa. Mexeram no queijo da Europa, mexeram no queijo dos próprios países, quer na nossa vida. Temos de estar sempre preparados, não pensar que aquilo que temos que perdurará para sempre. Portanto, temos de estar sempre preparados para nos adaptarmos e, mais que isso, para procurar novas soluções. Se calhar é o termo para nos transformarmos. E Ou penso seja, que é há o termo mudança. mais importante. Eu às vezes costumo dizer aos meus alunos que há três coisas que são certas na vida, que é pagar impostos, Sim, a morte e exatamente. tudo muda. Tudo muda, sempre. Portanto, esse livro é uma referência E- exatamente porque nos prepara para a mudança. E não é? não vale a pena pensar que não muda, e quem não mudar fica no mesmo sítio Exato. e não se adapta ao mundo e vai ter um grande nível de frustração. Jorge, o que é que te faz feliz? Ou seja, o que é que seria para ti um dia de pura felicidade? Eu tenho uma das coisas, a minha família e as experiências em família. Eu sou uma pessoa muito ligada à família, é um prazer muito grande, e neste fim de semana estivemos juntos com
os filhos, com os netos, com a minha mulher. Portanto, e conseguir o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. E depois também a própria relação com os amigos. Portanto, acho que este triplo equilíbrio é importante. Isto faz-me feliz quando eu posso, de alguma forma, partilhar com estas pessoas. Outra coisa que eu gosto e que me faz muito é aprender. Procurar sempre novas soluções, procurar sempre novas abordagens. Que a curiosidade nunca te morre. Eu costumo dizer, às vezes, quanto mais sei que não sei. Exatamente. Portanto, não sou eu, não inventei isto. Exatamente. Mas que a minha ignorância aumenta porque vou encontrando novas coisas. Conhecemos-te um bocadinho, falando agora na atividade empresarial. Quando é que começou esta arquitetura dos plásticos? A arquitetura dos plásticos é curioso. Há uma colaboradora que trabalhava comigo, que era uma gestora de clientes, que um dia veio ter comigo e veio-me dizer: Dr. Jorge, eu estou desconfortável. Quando quero apresentar a Vipex, estamos sempre a dizer, somos uma empresa que tem qualidade, cumpre os prazos, mas acho que isso não diferencia nada. E eu fiquei a pensar, pois ela de facto tem razão. Nós não temos nada que nos diferencie. Nós fomos ver o nosso site, fomos ver a nossa abordagem, fomos ver a nossa apresentação. Era mais uma empresa de plásticos, não é? Era mais uma. E eu, curiosamente, tinha isto, embora tenha sido lançado também no início dos anos 2000, em 2005, pensou 2006, o livro Estratégia Oceano Azul, uma edição do INSEAD. Eu já tinha lido 2 vezes o livro. Mas pensei, isto é o Circo do Soleil, estas coisas. Como é que isto se pode aplicar a uma empresa de plásticos? E não tinha pensado nisso. E nessa altura eu pensei, olha, vou procurar apoio nisso. E encontrei, felizmente, um especialista que nos ajudou a procurar novas abordagens, a sair do oceano vermelhão, tão vermelho como é, para ir um bocadinho mais azulado. Não há oceanos azuis, mas para azular um bocadinho mais o oceano. E começámos porque da arquitetura. O arquiteto é um prestador de serviços. Nós tínhamos uma abordagem como industriais. Tivemos, posso dizer, 2 estágios de reflexão se éramos industriais ou se éramos prestadores de serviços. E concluímos todos, inclusive com o Sou Olímpico, que já tinha alguma... Não, nós prestamos serviços. Nós faturamos produtos, mas nós vamos incorporar serviços no nosso produto. Conhecimento, não é? Quando falas. E conhecimento, sei lá, faturar um projeto, nós não faturamos. Começamos a faturar coisas além do produto em si. Seja incluído no produto, seja mesmo a prestar esse serviço ao cliente. Isso fez a diferença porque passámos de EBITDAs de 13%, além de crescer os negócios, para EBITDAs de 20%. Isto é, além de aumentarmos a estrutura de indiretos na empresa, porque para prestar serviços tínhamos de ter, e portanto não há menos trabalho direto, há mais trabalho indireto, o que é que nós tivemos que fazer também? Nós conseguimos aumentar a rendibilidade da empresa e a notoriedade da própria empresa. Então assim surgiu a arquitetura dos plásticos. E aí nós pensámos, o que é que nós fazemos? O que é arquitetar? É conceber, desenvolver e produzir. E portanto foi arquitetar os plásticos. A nossa inspiração tem a ver com as empresas de serviços. Tu mencionaste o Sr. Olímpio, que é fundamental na empresa, mas quais foram os teus, sendo uma empresa familiar, quais foram os teus maiores desafios, estando uma empresa familiar, assumindo a liderança da empresa? Sim, a empresa familiar tinha, embora eu não entrei, eu já tinha uma carreira, quase como diretor-geral, não era bem, mas era muito equiparado, que era muito jovem, noutra empresa de plásticos. Fui convidado, na altura, por um antigo sócio do Sr. Olímpio, para poder trabalhar com eles. Portanto, mas havia sempre a barreira da questão familiar. Ele está aqui por competência ou porque é da família. Sentiste um desafio em ter que delinear essas... Eu senti o desafio e, portanto, eu fui para lá e depois quando assumi as funções de CEO, como se fosse alguém externo. Exatamente na mesma função, que até tinha tenho uma participação na empresa, que comprei essa participação, mas fui como se fosse alguém externo à empresa. E assumi sempre a posição de CEO e de liderança da empresa. Tínhamos a gestão e a administração com ele e com a família, e tivemos sempre uma relação muito, muito interessante, que foi como é que nós nos podíamos articular, pessoas tão diferentes
de origens de conhecimentos tão diferentes. E articula-se sempre com um respeito muito Muito grande, mútuo, não é? Quer em termos funcionais, tudo que era produção, tudo que era na área comercial, dessas áreas, era mais os meus pelouros, também mas tinha o voto de qualidade. Aliás, tínhamos taticamente, se ele não partilhava bem a decisão, mas já que você confia, então vamos na sua decisão. E vice-versa. Nas áreas financeiras, nas áreas de compras, noutras áreas da administração, ele tomava as decisões, partilhava comigo, eu disse, olha, não concordo, ou por isto, ou tenho uma opinião diferente, mas se é assim que o senhor avance com isso, eu a partir daí passa a ser a minha decisão. E conseguimos sempre manter este equilíbrio de equilíbrio. respeito. Depois foi conquistar as pessoas. E penso que era reconhecido que eu era o líder da empresa por competências de liderança, pela minha capacidade de agregar. Porque eu tinha 3 preocupações. A preocupação é a estratégia, tinha a preocupação da relação e da proximidade com os clientes, e depois das pessoas, ligar as pontas. Não, muitas vezes, ir resolver problemas, mas antecipar problemas. A melhor forma de não ter um problema ou de o resolver é não o ter. Claro. E, portanto, embora isso não seja possível, é uma utopia, mas se nós estivermos atentos a esse tipo de situações, estivermos alertas para isso, vamos conseguir fazer sempre ligar. Porque as empresas são constituídas por pessoas. Isto pode ser um chavão, mas os clientes são pessoas. Nós somos pessoas. A forma como nós relacionamos com as pessoas e que as pessoas se relacionam com os clientes e nós com os clientes, estamos a falar de emoções. E as pessoas trabalham todas com essas emoções. Quem diz os clientes diz os fornecedores, diz que os nossos parceiros financeiros. Portanto, criar um ambiente virtuoso de relações sem perder a exigência, que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é nós termos outra coisa é liderar, e quando é preciso tomar decisões, mais difíceis é tomar as decisões que devem ser tomadas. Nesse percurso, não é, bonito, de mais de 30 anos que tiveste na Vipex, quais foram os marcos que mais te orgulham? Na Vipex foi essa questão da implementação da estratégia. Aliás, antes houve um período em que nós tivemos, como se pode dizer, praticamente falidos, em que nós não estávamos, nós antecipámos e pensámos que se não tomássemos atitude, no prazo de 2, 3 anos estaríamos numa situação, ou podíamos entrar numa situação muito difícil. Já estava difícil, mas podia ser uma situação insustentável. E montámos uma estratégia há 10 anos, fomos fazer uma visão, fizemos um conjunto de planos e conseguimos dessa forma resolver essa questão. Com formas de trabalhar que não é normal. Não temos, como se diz, o avestruz mete a cabeça debaixo da areia à espera que as coisas... Nós não fizemos isso. Antecipámos e tomámos decisões. Isso tem a ver com a recuperação e com a reestruturação. A outra questão tem a ver com o crescimento da empresa, e foi... Muitas vezes não é só preciso, quando foi a estratégia Oceano Azul, formar a estratégia e ter um documento estratégico é a parte mais fácil. O problema depois é ser consequente e coerente na estratégia. E pensar, nós estamos a trabalhar na arquitetura de plástico. Portanto, o que nós estamos a fazer e a forma de servir os clientes, não podemos sair daqui. Portanto, temos que seguir sempre este alinhamento. Imagine, não podemos ter... Agora vamos criar a marca própria de um produto para nós. Não estava dentro da nossa estratégia. Se fôssemos fazer isso, teríamos que rever a nossa estratégia. Até podia ser certo, mas tinha que fazer uma revisão da estratégia. E todos os anos fazíamos a revisão estratégica, e depois, primeiro era o Architecting Classic for Production, e depois foi Happiness Drives Our Architecting. Porquê? Porque nós passámos já para uma fase, a nossa ambição já era diferente. E tem muito a ver com a ligação já com as pessoas, e muitas vezes até aquilo que fala da indústria 5.0, que eu nem tinha percebido quando fiz isso, quando reformulámos, mas já era o plano para 25. Tu falaste daquilo que te orgulha, e quais foram os maiores desafios neste processo como gestor e também que te marcaram como líder? Quando falei de pessoas e da importância das pessoas, isto não quer dizer que nós tenhamos que ir com todas as pessoas, ou que as pessoas em determinado momento tenham o desempenho que era esperado.
Eu sempre tive uma relação próxima com as pessoas e aconteceu-me por 2 situações ou 3, ter que falar contigo que devemos terminar a nossa relação profissional com pessoas que eu muito estimo, mas que não estavam de acordo com as expectativas. E, portanto, é que eu tive de tomar essas E esse essas foi um decisões período sensível, e é que isso? funcionaram de uma forma, acho que virtuosa. Acho que perceberam o porquê dessa situação, aceitaram. Também combinámos algumas compensações que pudessem não deixar as pessoas, de alguma forma, Fragilizadas? penduradas ou Sim. sem recursos. E posso dizer que num dos casos fiz mesmo e encontrei um emprego adequado ao perfil da pessoa, que eu considero uma pessoa que tem esse perfil, e passado 3 meses estava a trabalhar até numa referência que eu dei para a pessoa trabalhar. Houve algum momento decisivo que mudou a tua forma de compreender e fazer negócio neste crescimento da Vipex? Ah, foi aquela situação que eu falei que nós estivemos Sim. quase perto da falência, foi um momento muito dramático e que me ajudou, de certa forma, a mudar um pouco. Isto era mais jovem, já foi há muitos anos, muito otimista, as coisas Bem, vão todas correr bem e vamos sempre seguir. Não foi só eu, mesmo na própria empresa, nós pensávamos isso. E isso levou-nos a pensar de uma forma diferente. Nós temos de estar preparados para o pior, mas fazer sempre o melhor. Mas não podemos partir que vamos ter o melhor cenário. Isto é um pouco a análise de sensibilidade que se aprende também em gestão. Nós temos um plano, mas vamos perceber, e se a rendibilidade não for esta, se as vendas não for estas, e se, se o não é? mercado, e Aquele se cenário. nós conseguimos sobreviver ou não? Mas vamos preparar para fazer pelo melhor. E, portanto, foi um pouco, é um pouco a grande aprendizagem que eu tive e que eu fui utilizando depois ao longo dos anos, em tudo, até na minha vida pessoal e na vida profissional, em tudo onde estou envolvido. Quem é que te inspirou neste percurso? Ou seja, quem é que tu estás imensamente grato pela sabedoria partilhada ou pela experiência de vida e convidarias para jantar? Eh, eu posso, pela experiência, pela forma de estar, eu penso que há uma pessoa que infelizmente já não está nas suas capacidades, mas foi uma pessoa que me inspirou pela sua intuição, pela sua simplicidade em fazer as coisas. Eu posso dizer que ele não utilizava o Excel, não utilizava nada das coisas, mas com uma agenda e com uma máquina de fita. E com os balancetes da empresa, que era uma lista enorme, ele tinha o plano de tesouraria para 3 anos. Ele estava sempre a ver mais Mais à à frente. frente, não é? O visionário. Obviamente, ele não sabia qual é as vendas, mas nós íamos ter, né? Ia partilhando e pela intuição que tinha. E foi uma pessoa muito importante, porque mesmo depois daquela crise, ele aprendeu e começou a gerir financeiramente de uma forma completamente diferente, um bocado naquela lição, preparar-nos para o pior e fazer pelo melhor. O que é que tu Portanto, achas que é feito um bom líder nos dias de hoje? bom, um bom líder, isto é assim, não há receitas. E nós temos líderes com diferentes formas de atuação e que têm resultados excelentes. Pessoas com diferentes perfis, que fazem de forma diferente, mas têm excelentes resultados. Eu acho que a visão estratégica É fundamental. é fundamental. O líder tem que estar a ver mais a longe. E muitas vezes um bom líder com intuição, e aconteceu-me isso muitas vezes, ele é uma montanha, que do lado de lá pode estar um lago, onde nós vamos deixar, ou então depois pode estar uma grande planície. E portanto, é ter esta intuição, e nós temos líderes que conseguem ter essa visão e ter essa intuição. Não sei como é que isso se pode explicar, o termo que eu uso é a intuição de vermos mais à frente, e nós todos conhecemos de casos de pessoas que lançam projetos, e aquele projeto é completamente louco, mas afinal o projeto teve sucesso e foi-se ajustando ao longo do tempo. Outra questão é a capacidade de agregar vontades. Um líder não pode ser sozinho. Um bom líder tem que conseguir Para caminhar, tens que agregar, caminhar. seja sócios, seja colaboradores, seja equipas, seja parceiros, fornecedores, seja clientes. Portanto, tem que conseguir agregar vontades e gerar essa confiança. Depois tem que ser determinado nas decisões. Quando toma decisões, tem que ser com determinação. Não pode estar à espera nem estar a hesitar. Está decidido
é para ir para a frente. Passou a ser a melhor decisão do mundo. Não quer dizer que, passado um tempo, não vai dizer assim, olha, afinal, esta decisão vai ter que ser revista e vai ter que ser, de alguma forma, alterada. Pois é sempre, tem que estar focado na solução, não é no problema. Quando existe alguma coisa, o problema tem que focar. Eu costumo dizer, a gente não tem problemas, temos desafios. Porque perante a mesma situação, ou ficamos, epá, isto é um problema, como é que eu vou resolver isto? Ou então pensar assim, espera aí, perante isto, o que é que eu vou fazer? Então vamos procurar soluções. Um aspecto muito importante, que às vezes, e que é importante, é a consistência no que se diz e no que se faz. Eu não posso ser um líder na empresa, fazer de uma forma e depois dizer às pessoas para fazerem de outra. As pessoas têm que nos ver como exemplo. E isto é muito difícil, mas é muito importante que nós tenhamos essa preocupação. Isto é a pedagogia do exemplo. Nós temos que ser o exemplo. Como é que nós podemos exigir dos outros se nós próprios não o fazemos e não o cumprimos? Depois há outro aspecto que é a humildade. Nós temos que estar sempre disponíveis para aprender. E para aprender com todos. E o aprender não é só aprender com as pessoas os nossos pares ou pessoas. Não, a gente tem muito que aprender desde os próprios operadores. Eu fazia isso, conversava muito com os operadores e sabia muita coisa e aprendia, não é só saber o que é que se passa na empresa, é aprender também a abordagem. E isso é essa humildade é importante. Eu dou-vos o exemplo que eu aprendi e foi fantástico. Havia a senhora que estava no bar e que levava os cafés na Vipex. E houve um dia, foi lá um cliente, uma grande empresa internacional, que eu não vou dizer, mas uma empresa de referência internacional, e que foi, ela serviu os cafés e ela saía às 5h30, não saía às 6. Antes de sair, chega lá, desculpa, eu vou sair, vocês não vão precisar de mais um cafezinho antes de eu sair. Você que foi um detalhe que o cliente ficou encantado. Tu achas que as pessoas se envolviam nessa cultura organizacional? E essa cultura. E o que é que eu aprendi nessa situação? Isto é que todos somos importantes para manter o cliente satisfeito e o cliente envolvido. E a parte emocional, ela não prestou nenhum serviço ao cliente. Não ofereceu nada. Mas aquilo foi muito importante porque ele depois referiu 2 ou 3 vezes quando tinha colegas que iam fazer a visita. Portanto, há detalhes que nós não pensamos, mas que podemos aprender com toda a gente. E isso vem na cultura organizacional, ou seja, da referência do líder que as pessoas entendem e que sentem a empresa como sua, fazem parte integrante deste desafio empresarial. Sim, e isso é importante as pessoas saberem que podem... foi uma das coisas que preocupou sempre. Se nós somos demasiado rigorosos, não damos espaço às pessoas para criar e para errar. Ok. Obviamente, eu era pouco tolerante com a recorrência do erro. Mas quando as pessoas, de uma forma justificada, vão tomar decisões e podem errar, isso é importante. Porque nós fomos ver o saldo, pois é positivo. Há coisas que correm mal, mas se nós formos ver o saldo, aquilo que correu bem é muito melhor do que aquilo que correu mal. E, portanto, essa tolerância ao erro e esse incentivar as pessoas a serem mais criativas e a fazerem, que é o caso. Ela foi fazer e ela tomou essa iniciativa. Isto é um pequeno exemplo, mas pode ser extrapolado para muitas outras coisas que nos aconteceram. Tu achas que são essas as competências que são necessárias neste contexto industrial, destes novos desafios? Haver espaço para a criatividade, haver espaço para as pessoas também errarem dentro de um limite que é aceitável? Achas que é fundamental? Mas é preciso distinguir 2 coisas nesta questão da flexibilidade. Uma coisa é nós termos um plano e sermos suficientemente flexíveis para podermos alterar o plano. E todos os planos são alteráveis. Mas não vamos perder o nosso rumo e o nosso objetivo. Outra coisa é aquilo que nos mata em Portugal, que é o desenrascar. Eu chego ali, altero isto tudo e esqueci o plano. Não consegui fazer o plano porque tive que desenrascar. Não. Nós temos que ser flexíveis, que é alterar, mas refazer o plano para não perder o rumo.
Isto é, nós temos um cliente, nós temos um plano de produção, vamos falar. O cliente quer antecipar uma produção, pode implicar com o serviço a outro cliente. Nós não podemos, de uma forma, safar, ajudar um cliente para depois enrascar o outro assim, que nós ficamos... Portanto, temos que fazer ver esse equilíbrio. E isso é que é muito importante. E quando nós conseguimos ser flexíveis, isto é a grande vantagem que nós temos em Portugal. Uma empresa alemã, nós dizemos, tenho um prazo inteiro para daqui a 4 semanas. Olha, eu queria daqui a 5. Não pode ser, que já temos um plano, a mercadoria tem que sair a 4. Sim, eu tive essa experiência Estou também com os a fazer aqui uma imagem. Sim. Olha, temos que antecipar. Não, está planeado. Não. Se nos fizerem isso numa empresa portuguesa, e normalmente na nossa cultura, não estou a falar da cultura da empresa, mas aquilo que eu conheço e das empresas estão, é para o cliente 4, o cliente quer 5 semanas. Então vamos ajustar isto para as 5 semanas. O transportador já tínhamos combinado, vamos combinar com ele para alterar mais tarde. Ele quer para 3 semanas, então vamos ver o que é possível para fazer. E depois é que vamos poder dizer que sim ou não. Mas não dizemos logo que não. É why not. Então achas que, em termos das competências, esta flexibilidade alinha-se com a adaptação? Esta capacidade que eu tenho de ver o que é que tenho planeado e depois adaptar-me àquilo que vão ser as exigências do cliente? Sim, nós temos que, obviamente, fazer isso e adaptar-nos. É muito importante a capacidade de nos adaptarmos, e aquilo que é importante e que é um fator crítico de sucesso para um cliente hoje não é o mesmo para amanhã, nem para o ano seguinte. Os clientes vão mudando, as pessoas mudam nos clientes, como na vida, e portanto nós vamos ter que ir sempre adaptando. E eu, mais de adaptar, é quase o transformar, porque adaptar é nós sermos reativos. Nós muitas vezes temos que pensar o que é que vai acontecer para o ano com o cliente e vamos começar a trabalhar já. Então, e vejo muitos empresários que conseguem fazer isso, antecipar. Não, o que é que estás a fazer? Estou a fazer isto porque o cliente, eu já tenho uns sinais que isto para o ano vai ser diferente. Então, o que tu consideras importante para conseguirmos responder a estes desafios que nós hoje temos é esta capacidade de flexibilidade que a empresa tem que ter, de adaptação, mas como matriz de planeamento por trás que nos assegura, que nos põe os pés no chão, não é? Exato. E esse planeamento começa na estratégia. Muitas vezes há aqui uma ideia errada, que só precisa de estratégia quem está a crescer. Não. Quem precisa de mais estratégia é quem está em dificuldades. A estratégia não é para quem está a crescer, muitas vezes é uma estratégia, como é que vamos transformar a empresa. E falando na transformação que falavas há bocadinho, achas que é isso que é essencial para nos mantermos no mercado? Esta capacidade transformadora que as empresas têm que ter? É fundamental. E quando nós perdemos isso, começamos a ter, a médio e longo prazo, dificuldades no mercado. Nós temos que ir reinventando sempre o negócio, os modelos de negócio. Nós vemos as empresas, se há empresas centenárias, vamos ver qual foi a história delas ao longo do ano. Foram sempre conseguindo transformar e adaptar. Nós temos um caso, vamos ter um caso que é conhecido, que é o caso da Kodak. A Kodak não percebeu o mundo a mudar. Aliás, eles tiveram tudo na mão, mas depois não implementaram. E não souberam reinventar o seu negócio. Então, estar preparado para este contexto tão exponencial em termos de dinâmica, estar preparado para uma constante transformação, não é, Jorge? Sim, é fundamental. Nós vemos há empresas que nunca foram empresas, eu não gosto do termo sucesso, porque eu gosto de empresas sustentáveis, porque o sucesso é efêmero. Nós podemos, é quase como no futebol, ganhamos este ano um grande jogo, mas perdemos o campeonato. E depois perdemos. Portanto, a sustentabilidade das empresas, isso é que é importante. A consistência, não é? E consistência. Nós sabemos, e nós temos no nosso, e aqui em Leiria, muitos bons exemplos de empresas que nunca foram top, nunca se ouviu falar delas, mas têm uma consistência e que são empresas sustentáveis e que têm conseguido, ao longo dos anos, adaptar-se às novas exigências do mercado e do mundo e às novas dificuldades. É assim que medes o sucesso empresarial? Ou seja, para além dos números, é essa capacidade de consistência e de adaptação constante, flexibilidade e a matriz da transformação? Sim, os números expressam aquilo que nós temos. Há um exemplo que é o Balance Scorecard. Sim. Nós podemos estar a verde, costumo dizer, com o melhor desempenho financeiro, mas se nós no plano da estrutura, no plano dos processos, estivermos a vermelho, se não estivermos a cumprir os objetivos,
aquilo é uma relação de causa e efeito. Ao longo dos anos, ele vai subindo e vai chegar à parte financeira e à parte dos números. Eu vi tenho aqueles livros de referência, mas eu leio muito sobre tudo livros técnicos. E há um livro que para mim que me marca, eu não sei quem é o autor, mas é Por Cães Grandes Empresas. E não é por cães grandes, é por cães grandes e cães pequenas. E muitas vezes a tendência é a tendência de que o negócio vai correndo bem, nós vamos que todas as decisões que tomamos são boas, chegamos a um ponto que já perdemos, já estamos tão confiantes que aquilo vai ser e vamos funcionar e que estamos sempre a tomar as decisões certas, que as coisas começam a cair e e as empresas não se apercebem. E quando se apercebem já não vão a tempo. E nós temos sempre casos, e quando fomos ver foram empresas muito relevantes e depois faliram, tem muito a ver com isso. E, portanto, com essa falta de capacidade de antecipação à mudança. Porque não é aquilo que nos faz chegar aqui que nos vai levar mais longe. Temos de estar sempre a equacionar e a repensar. E nesse reequacionar e pensar faz-me pensar um bocadinho do plástico e da sustentabilidade. Sim. Achas que sou inimigo número 1? Não, a questão do plástico, acho que estamos a demonizar o plástico. O plástico tem um problema, e há determinados materiais, que a densidade é inferior a 1. Isto quer dizer que se for para a água, fica no topo, na fica a boiar. Fica a boiar. Mas há tantos, muito mais materiais que como aquilo vai ao fundo, ninguém nota. E até altamente poluentes, químicos e isso tudo. E, portanto, estamos a demonizar o plástico. Não, até por questões que nem têm a ver com a Europa, que estamos a falar noutros países. Isto não quer dizer do risco que nós temos do plástico. Agora, as explicações que dão e a forma como trabalham não são formas corretas. Quando nós substituímos um copinho de café daqueles de plástico, pesa meia grama, por um copo que tem papel e polímero que depois... Não é possível reciclar, não é? Não é possível. Vão dizer que é possível reciclar, mas tem ali uma série de complicações. Que se calhar vamos ver na transformação quanto é que ele teve, porque para ter papel também teve... A não é água, fóssil. o life cycle assessment, Obviamente, veio floresta, tem todas as implicações, ainda por cima leva polímero, e depois as maiores dificuldades de reciclagem. Não sei se estamos a pensar bem. Quando eu vejo uma sopa, tinha aquelas taças brancas em plástico, que é altamente reciclável, muito fácil de reciclar, é polipropileno, e quando vemos aquelas castanhas, que têm que dar polímero para serem impermeáveis, senão não suportam a sopa, não tem. A pegada, eu não medi, mas tem que ser muito mais elevada. Portanto, estamos aqui um bocado... muito greenwashing. Estamos aqui um bocado no greenwashing. É impossível viver sem plástico. Como é impossível, nós tínhamos que acabar com os carros. A quantidade de pessoas que morrem em incidentes de automóvel, acho que era bom acabarem com os automóveis. O que é que estão a fazer? Vamos regular a utilização do automóvel para reduzir. Aqui temos que regular mais a utilização do plástico no sentido da própria circularidade. Não é confortável, não é amigo do utilizador. Nós reciclamos o plástico, nós fazemos a separação do plástico. Existem até guerras entre empresas na própria separação do plástico. Portanto, uma das grandes problemas é que temos que aumentar o nível de reciclabilidade. O plástico, depois da utilização, tem que ser preparado para ser reutilizável, que ele é perfeitamente reutilizável, cada vez existem mais técnicas, até para outro tipo de utilizações, e que já há produtos para bens alimentares já com plásticos recicláveis. Portanto, é muito importante tudo sermos sérios a tratar o assunto. Ver a pegada que existe em cada um dos produtos e não funcionar, que eu penso muitas vezes, não sei, por interesses que estão por trás, interesses ocultos em relação ao plástico. É impossível viver sem plástico. Desde que saíste de casa, quantas vezes é que mexeste numa peça de plástico? Por acaso nunca tinha pensado nisso, mas... Agora imagina mas aquele mundo muitas,
um ensaio sem plástico. Nós não temos plástico. Como é que nós vivíamos? O que estás a dizer é que o plástico, obviamente, é importante, tem a ver, o conceito que nós temos é aquele que vai para os oceanos, não é? E cria esta matriz pejorativa, porque se nós utilizarmos o plástico de forma consciente e sensata, em que quando ele termina o seu ciclo de vida, lhe damos a oportunidade de ter um novo ciclo e ter uma nova vida, aí faz todo sentido continuarmos a usar o plástico. Deixa-me dar só um exemplo de um poluente que ninguém fala. Nós todos temos carro, andamos de carro, os pneus vão se desgastando em micropartículas. Agora está a chover. As micropartículas todas que estavam, são todas lavadas. Vai para os ribeiros, vai para os rios, vai para o mar. Para os peixinhos. Quais são as toneladas de desgaste do pneu? Não é a tonelada que se produz pneus, mas as toneladas que saem do pneu em desgaste, elas ficam no ambiente. E depois são lavadas agora, nesta altura está a chover para lavar tudo. Vai tudo, vai para o Rio Lis, e para as ribeiras, para o Rio Lis vai para o mar, e portanto vai. Portanto, nós temos que ser sérios nestas questões, e têm que ser tratadas não com dogmatismos, que é o que nós temos, infelizmente, muitas vezes em Portugal, é tratar os assuntos de forma dogmática e não de forma lógica. Jorge, falámos durante este período, não é, desta boa conversa sobre a tua experiência empresarial, obviamente, que decorre destes 30 anos, mais 30 anos na Vipex, mas eu sei que tu tens um projeto novo que é do Tom. Fala-me um bocadinho, se faz favor, deste projeto, partilha este desafio que tu deste a ti próprio. Eu, nesta fase da minha vida, pensei, o que é que eu vou fazer agora? E eu não tenho nenhuma ambição de parar e de ficar em casa. Eu gosto quero fazer coisas diferentes. A adrenalina faz-te falta. Faz-me falta. E faz-me falta a ligação, faz-me falta. As Eu acho que tenho pessoas muitas também. coisas para partilhar, isto está a acontecer. E a primeira coisa, já estou a falar de estratégia, estou a falar isso, tive desde fevereiro até junho, as férias é que fez o clique, a refletir como é que eu dava coerência a todo este projeto, o que é que eu poderia vir a fazer. E eu vi várias pessoas, fui perceber o espaço de mercado, e assim, onde é que eu posso, qual é o espaço onde eu posso servir o tecido empresarial, fundamentalmente, Com o conhecimento que tens, das as competências PMEs. que adquiriste, não é? E, portanto, o drive e o meu posicionamento foi ajudar a maximizar o valor do negócio. Seja crescendo, seja preparando para o negócio, seja preparando para a sucessão. E a sucessão não tem que ser uma sucessão familiar. Como é que o negócio vai suceder? Isto faz parte. Porque Claro. as pessoas São ciclos, não é? têm a sua vida e vai haver ciclos diferentes nas empresas. E é esse tipo de atividade que eu estou a fazer, é esse drive que eu estou a fazer. Também uma problemática, uma situação que nós temos tem a ver com a sucessão familiar também, com a sucessão dos negócios. Temos muitos empresários na ordem dos 60, 70 até 80 anos que estas situações já se colocam, uns de uma forma consciente que estão a tomar as atitudes E a preparar o caminho. e a preparar o caminho, e outros que nem por isso, portanto, isto depois tem graves consequências Pode ser uma no surpresa, tecido não é? empresarial. Para a continuidade do próprio negócio. Jorge, que conselho é que recebeste e que deste que foram os mais importantes? Isto é assim, como diz, há coisas simples, mas aconteceu-me há 2 ou 3 anos um jovem empresário muito dinâmico que veio ter comigo e disse assim: Jorge, precisava de tua opinião. O meu negócio tem que alavancar o negócio, mas preciso de uma boa direção de produção, porque esta, e preciso em termos comercial, lá vem em termos comerciais. Eu estava a pensar, eu ir para a produção, que eu conheço o processo todo, Domina a técnica, não é? domino a técnica, domino aquilo, e vou contratar um diretor comercial. Posso dizer que ele é uma pessoa de muito boa relação, uma pessoa que consegue... Um bom comunicador? Bom comunicador, conhece bem o mercado. E eu assim, aquilo, tu estás maluco? Mas tu vais deixar o core do negócio, que é a parte comercial, os clientes, a um terceiro
e vais-te fechar tu na fábrica. Acho que devias fazer diferente. Porque é que não vais tu fazer todo A esse parte trabalho comercial. de relação comercial, que tem a ver com a própria liderança e com a empresa, e contratas um diretor de produção. Isto vem em novembro. Eu fico, epá, não tinha pensado nisso. Em janeiro, fevereiro, ligou-me. Epá, preciso da tua ajuda. Tenho 3 currículos para diretores de produção. Preciso que me ajudes aqui A escolher um. a escolher um. Ajudámos a escolher um. Pode ser que ainda não acertámos no diretor de produção, mas a estratégia está lá. Isto é muito importante. Nós sabemos onde é que quer chegar. A empresa está a crescer em termos de negócios. Falta ainda o suporte, mas estamos em vias de encontrar. Mas não vamos arrepiar caminho porque houve um insucesso ou outro na escolha dessa pessoa. Não vamos alterar a estratégia. O processo não correu bem de recrutamento e estamos a trabalhar mais à frente nessa área. Jorge, já diz. Desculpa. E aquilo que recebeste? E o conselho que recebeste, que foi mais importante? Neste período de reflexão, eu gosto de ouvir pessoas. Muitas vezes pessoas com quem eu não estou muito ligado. Portanto, isto é assim, muitas vezes os amigos têm mais dificuldades em dar a ser honestos nas opiniões. A dar a opinião. É quase, mas é aquela que tu queres ouvir ou aquela que eu penso? E houve uma pessoa com quem eu não tinha nenhuma relação muito próxima, mas sempre tive uma relação muito cordial e até de admiração, em que eu até convidei para almoçar e perguntei o que é que estava a fazer e estava a fazer. Ele deu-me 2 conselhos assim. Disse: Jorge, nunca faça aquilo que não sabe fazer. Quem não sabe fazer, rodeie-se de quem sabe. E depois vai outra assim. Agora, vou-lhe dar outra positiva. Aproveite o seu network. Você tem noção qual é o network que tem? E assim, eu penso, quer dizer, não sei se tenho noção qual é a dimensão. E foi a partir dessas 2 dicas, não é? Dicas, sugestões, que me ajudaram também a reposicionar aquilo que eu estou a fazer em termos da própria. Obviamente que recebi muito mais conselhos de outras situações. Esse foi o clique, não é? Esse foi o clique. E vou dar outro, uma pessoa com quem eu trabalhei quando foi na estratégia, o Oceano Azul, que cada vez que eu precisava, fiquei com uma relação pessoal, que ainda temos hoje, e depois tem sempre uma pergunta muito chata. Eu vou-lhe perguntar: olha, Carlos, eu estava a pensar fazer isto assim, fazer. E assim, mas você quer fazer isso para quê? E o porquê das coisas, não é? E eu assim, lá estava você com essa questão. É sempre a mesma questão. E digo isto já de uma forma irónica, porque é importante, faz-nos pôr os pés no chão. Mas onde é que eu quero chegar? É que nós já estamos, muitas vezes, a partir da solução, sem saber onde é que nós queremos chegar. E isso eu aprendi muito e tenho aprendido muito. Não há outras pessoas com quem eu tenho aprendido, mas obviamente estaria aqui muito tempo a fazer. Mas isso é fundamental. Dar esse exemplo. Nós estamos constantemente a perguntar: porquê é que fazemos isto? É. Porquê é que fazemos isto? Porquê é que isto é importante? O que é que eu vou retirar Às daqui? vezes não perguntamos. Pois, mas vamos fazer e não perguntamos. Não perguntamos. Esse ensinamento é brutal. Este questionamento constante do porquê. Jorge, falando um bocadinho das tendências do futuro, o que é que te preocupa neste contexto internacional que nós temos, nestas mudanças? Porque tu falaste também uma coisa que eu achei super importante, que é o recrutamento, e não acertaste. Esta dimensão técnica cruzada com a dimensão humana não é um grande desafio para as empresas ter as pessoas certas, recrutar as pessoas certas, identificar o talento e reter o talento? Isso é muito importante para as empresas. Identificar e reter. É muito difícil identificar. Eu já fiz muitas entrevistas e, possivelmente, já rejeitei pessoas que eram muito mais talentosas que aquelas que admitimos, e já apanhamos muitas situações em que depois não estavam de acordo com as expectativas. E isto muitas vezes tem a ver não só com a própria pessoa, mas também tem a ver connosco, que se calhar não conseguimos fazer o melhor acolhimento e a melhor integração. Nós temos que pensar sempre nos dois. O porquê, não é? O porquê que aconteceu. Mas
Isso é muito importante, o reter o talento, e as pessoas muitas vezes entram pelo rendimento que têm, mas muitas das vezes saem, não é por isso. Pelas Saem por equipas. questões de liderança, porque não estão a ser desenvolvidas. E eu tive grato, há uma coisa que me deixa grato, saíram pessoas-chave que trabalhavam comigo, mas foram sempre a posições superiores àquela que trabalhavam comigo. Ok. Não foram para a mesma posição. E eu assim, se a pessoa saiu de uma posição para uma posição maior, de facto foi porque aprendeu aqui alguma coisa connosco. Também deixou, Ajudaste a desenvolver mas foi porque competências. ajudámos a desenvolver, Competências, não é? ajudámos a desenvolver as pessoas. E o que é que tu achas deste novo mundo que nós temos hoje, desta nova geopolítica? Como é que tu vês a repercussão aqui na nossa região? O que é que te preocupa Começar, neste novo contexto? nós vamos um bocado do geral para o particular. Aquilo que está a acontecer no mundo, e bem um bocado no quem mexeu no meu queijo. Nós tínhamos aqui um queijinho, estávamos sempre a dar, tínhamos os Estados Unidos sempre a apoiar, tínhamos esta estabilidade toda, e nós perdemos, o mundo ocidental perdeu um pilar fundamental, que é os Estados Unidos. Estávamos todos a contar que tínhamos os Estados Unidos ad eterno, mas não, os Estados Unidos mudou e portanto, é o que é, não vale a pena dizer que se é mau, se é bom, se que é, nós sabemos que não é bom, é aquilo que nós temos. Nós na Europa já estávamos em decadência. Todos os indicadores de desenvolvimento e de crescimento económico apontam que nós cada vez estamos a divergir mais, quer da Ásia, quer dos Estados Unidos, 3 grandes blocos, o que quer dizer que nós estamos a degradar a nossa vida, isto como o balanço scorecard, estamos na base a vermelho, a chegar cá acima. Achas que isso Em decorre termos de causa e efeito, e já estamos a começar a sentir. Achas que decorre da liderança europeia que temos tido? É assim, o projeto europeu é um projeto, acho que é um projeto único, um projeto fantástico. Agora, é preciso gerir 27 países. Nós não temos uma liderança. Nós somos dos Estados Unidos, a economia tanto é cá em baixo, foi a economia como sobe, como tem. Há uma grande flexibilidade. Acho que nós somos demasiado regulados. Nós estamos muito mais próximos de uma economia planificada, quase tipo Estados, tipo do Bloco Soviético, do Bloco de Leste, daqui a uns anos, e depois não há capacidade. Há capacidade de pensar, nós vemos o relatório Draghi, aquele que fez um diagnóstico perfeito, toda a gente está de acordo, mas ninguém está a fazer nada. E nós continuamos, esta questão da guerra da Ucrânia, é um exemplo. Então, mas os Estados Unidos é que tomaram a iniciativa de fazer uma proposta com 20 ou não sei quantos pontos. Porque não foi a Europa. A Europa está completamente fora. Está, porque também os Estados Unidos assim o deseja. Sim, mas nós deixamos também. Nós, de alguma forma, também deixamos ficar de fora, porque não há uma questão de liderança. E é muito difícil liderar porque tem que, no fundo, juntar 27 vontades. E depois há da Hungria que não quer, depois há outro não sei o quê. Portanto, as coisas funcionam mal. Tu achas que para responder a esta mudança que é exponencial, temos que nos transformar? Tu achas que é aí que está a solução? A situação é esta. Não quer dizer que Portugal, e vamos falar em Portugal, obviamente nós sabemos qual é o cenário. E nós temos, isto é assim, há coisas que nós temos que aceitar. Vamos tentar mudar alguma coisa? Não temos peso para mudar. Nós temos que nos focar nas variáveis que nós podemos controlar. Isto seja na vida, seja um país, seja nas empresas. E, portanto, Portugal tem que se focar naquilo que é as suas competências e aquilo que pode fazer de melhor. Mas nem isso nós estamos a fazer. Porque, embora agora esta até é uma boa notícia do nosso desempenho em termos económicos, ser dos melhores, isto não corresponde Tem estrutura, não é? Não à estrutura. base. Nós, todos são um exemplo. Nós temos que pensar seriamente, por cada, não sei se é por 100 mil habitantes, o que é, mas nós temos 6 médicos. E a média dos países são 4. Portanto, o nosso problema que temos na saúde não é falta de médicos. É falta de organização.
Também não é falta de dinheiro, cada vez vai mais dinheiro para a saúde. E quanto mais dinheiro se puser na saúde, se não houver uma transformação, se não houver uma reforma forte, nada. Mas é um país que não se pode reformar nada. Porque há pessoas que querem continuar sempre sem mudar nada. E são pessoas demais. É gente demais que não quer mudar nada. É preciso compreender. Esta lei de estrangeiros pode não ser a melhor, mas nós temos que perceber como estava, não pode continuar. Obviamente. Nem para eles, nem para nós. Portanto, as pessoas têm medo de mudar e não têm medo de não mudar. E, portanto, nós temos muita gente, até com muito pouca expressão nos votos, mas que são demais. Nós fomos juntar, muitas vezes, a quantidade de pessoas que somamos a expressão que até têm votos, que é muito, muito pequena, que são os que têm mais voz na própria comunicação social. Se juntarmos os tempos de antena. Portanto, há que repensar o país e nós, se não fizermos isso como país, também vamos ser arrastados ainda mais pela própria Europa. Nós já devemos estar acima da média europeia em termos de rendimentos. Já devíamos estar a outro nível, porque nós temos coisas fantásticas e depois temos outras coisas que a gente não consegue passar dali. Por dogmatismo, porque as decisões não são tomadas com lógica, nem com racionalidade, mas temos sempre pessoas muito dogmáticas, porque nem sequer pensam, mas a cartilha diz aquilo. Faz falta essas mudanças Estas estruturais, mudanças, não sim. é? De raiz profundas. Qual é o legado pessoal e empresarial que tu gostarias de deixar ou que deixas? Não é? Pá, isto é assim, deixar legado, isso é uma coisa assim muito... Mas tens uma experiência de vida, Não de sei, sabedoria, de talvez... experiências. uma das coisas que eu posso deixar, e talvez seja o exemplo que eu tenho dado, é que eu sempre tentei ser o máximo responsável em tudo o que faço. Pensar sempre a médio e longo prazo, ajudar as pessoas. Eu posso dizer que quando na Vipex, e portanto pensei, o que é que vamos ser daqui a 5, 10 anos? A primeira decisão que tomei na presidência da Nerley, o meu mandato era 2012, eu sabia que terminava em 2018 e fiz uma estratégia até 2020. E perguntaram-me, estamos saindo em 2018, porque é que a estratégia... Aquilo que eu fizer até 2018, quem vier a seguir a mim vai ter que levar com o que foi feito, bem ou mal. Portanto, isto vai até 2020 e eu não vou terminar o plano. Portanto, o legado é tentar ver sempre mais à frente, até para a questão de podermos antecipar. E é um cuidado que eu tenho sempre naquilo, em tudo o que faço. Depois fazer as coisas de uma forma sustentável. Não tentar fazer as coisas de uma forma, muitas vezes, aventureira. Aventureira não quer dizer não assumir riscos. Muitas vezes tem que assumir riscos para depois ter negócios sustentáveis. Obviamente, é um pouco sim. isso. Se pudesses voltar atrás, o que é que fazias diferente, Jorge? Eu seria mais cuidadoso. Eu sou demasiado voluntarioso. E às vezes isso prejudica-te essa... não acautelo determinadas situações. Eu tenho. E tenho, às vezes, alguma dificuldade com pessoas que eu gosto muito e que eu tenho uma relação muito próxima em dizer não. Isso talvez seja aquilo que eu teria feito. Que é o peso emocional, não é? O peso emocional. Teria feito diferente. Porque, agora eu sei que confiança e prudência não são coisas opostas. Eu posso ter muita confiança, mas quer ser prudente. E, portanto, foi talvez aquilo que eu teria feito de forma diferente. Estamos a falar de um princípio global, mas que teria tido implicações em alguma das decisões da minha vida. E o que é que gostarias de fazer que ainda não fizeste? Eu já comecei há 6 ou 7 anos ou mais um livro. Temos um escritor. Já tenho 2 filhos, já plantei árvores. o Bessa bem dizer, não é? E o livro tem um bocado a ver, se calhar estamos a falar na nossa conversa, é Ajustar as Velas. Tem a ver com uma reflexão pessoal. Eles juntam um bocado a ajustar as velas. No fundo, é o que as empresas têm que fazer. Nós não podemos estar à espera que o vento passe. Nós temos que aproveitar o vento. Nós vemos o caso da Nazaré. Estava ali uma onda demoníaca que até era grave para os pescadores. Já não sabia o que é que... Alguém foi aproveitar e aquela onda
traz milhares de pessoas e leva a Nazaré a todo o mundo. É verdade. Eu lembro-me de ir ao sítio da Nazaré, conseguia dar a volta lá de carro, não estava lá ninguém. Agora não podes passar sequer. Agora nem podemos passar. Agora não E podes vemos ainda passar. esta Sim. semana uma multidão fantástica. Isto é, Aproveitar as oportunidades. aproveitar as os eventos. oportunidades. E, portanto, isto tem um bocado a ver com... E isto é pronto, continuar a viver com propósito, mas esse livro ainda vou acabar. Tenho os capítulos todos, agora já não está atualizado, já estive a pensar até na atualização disso, mas é importante e é uma das coisas que eu gostaria de fazer. Gostaria de fazer outras, mas não é assim nada que eu possa... Serve importante. também- Talvez esta de referência. Serve também para refletires um bocadinho sobre a vida e sobre as coisas e para dares o teu cunho, Sim. deixares esta herança É de tipo um conhecimento e manual, aquilo é sabedoria. quase um manual prático de Ok. gestão. Vou ficar à espera, então. Compartilhar com aquilo que eu acho que correu bem naquilo que eu fiz e também aquilo que eventualmente não teve o resultado. Porque eu na vida pode ser que aprendi mais com aquilo que correu Os mal erros, não é? do que aquilo Claramente. que correu bem, se calhar às vezes nem me lembro. Sim. E às vezes as coisas correm tão bem em determinadas situações que nós depois facilitamos e ficamos demasiado autoconfiantes e depois a seguir as coisas podem correr mal. Jorge, tu falaste aí várias vezes no teu papel na Nerley, no planeamento, na sustentabilidade. Como é que achas que a Nerley pode ajudar o empresário na região de Leiria e as empresas de forma geral? A Nerley ao longo dos anos tem vindo, acho que tem tido um papel muito importante, acho que não tenho certeza, aqui na região. Desde a sua origem e na relação com o Politécnico, sempre foi uma relação muito forte, e com o próprio município, para já deixar aqui uma nota. Em termos institucionais, não existe que eu conheça, e conheço muito isto, e tenho partilhado muito, nenhum ecossistema que funcione tão bem como tem funcionado aqui. Com os diferentes presidentes, ao longo dos diferentes anos, e aqui entre a Nerley, o Politécnico e o município. a comunidade intermunicipal e o município de Leiria, principalmente, que é o que está mais próximo, que tinha a presidência da comunidade intermunicipal, e onde estamos situados, mas também com os outros municípios. Além disso, também conseguido agregar e distinguir muito bem o que é ser associação regional das associações setoriais. E articulou sempre muito bem com as associações setoriais, sem entrarmos no campo uns dos outros, mas complementando sempre e gerando sempre valor, mantendo completamente a independência. Outra questão foi, e tem mantido também a Nerley, a independência até em relação ao poder político. Ao contrário, a Nerley não recebe dinheiro dos municípios para a sua atividade. A Nerley é autossustentada. O manter essa independência não quer dizer que tenha que ser agressiva, é exigente, mas as coisas são feitas sempre de uma forma muito discreta e de um trabalho bem feito e que tem tido estes resultados. Dito isto, obviamente, isto ajuda. Quando há empresas, por exemplo, que têm problemas no licenciamento, a Nerley intervém. Quando há empresas que têm situações que querem saber do IAPMEI ou do AICEP, a Nerley intervém. Até com os serviços de finanças, até com o IFP, eventualmente até com a ACT, não tanto, mas que possa vir a fazer. Portanto, a Nerley tem este apoio para as empresas, fundamentalmente para as PMEs. Mas nunca perdeu a relação com as grandes empresas que estão nos órgãos sociais também, que são empresas que não precisam da Nerley para ir falar com o ministro. Tem determinado tipo de dimensão. Tem peso negocial. Mas são empresas que têm tido sempre e que nos têm dado muito apoio à Nerley e que nós temos sabido agregar. Portanto, no fundo, aquela assinatura ou agregar para desenvolver é, de facto, a essência da própria Nerley. Tu achas que há uma admiração em termos nacionais pelo papel da Nerley? Por exemplo, quando tu falavas destas grandes empresas, acho que as grandes empresas querem estar na Nerley porque sentem que faz sentido, que há aqui qualquer coisa diferenciador para a região, mas também no posicionamento que tem a nível nacional. A Nerley é conhecida a nível nacional? Sim, a Nerley é conhecida e muito respeitada. Eu senti isso, ainda agora, na última Assembleia Geral, o próprio Presidente, Luís Fepa, já
todos vimos a sentir, referiu isso. Ele não fazia ideia, Do até impacto dizia, que a pá, Nerlei eu tem. sinto um balão quando eu vou logo ver lá que eu sou presidente da Nerlei. Não, a Nerlei tem Bom. respeitado. Porquê? Porque a Nerlei ah, sempre se focou em soluções. Nunca, evitou sempre entrar em polémicas. Não deixou de ser assertiva Quando quando tinha era que ser. importante. Eu posso dizer, na altura que estive, era a questão de energia, das interrupções da energia, das taxas que taxavam nas estradas nacionais e noutras coisas em que nem deixou de ser interventiva. Cada vez que vinha cá um ministro, levava a um secretário de Estado, Os recados todos levava tinha os que levar. recados todos e preparava-se esses recados todos. Portanto, sempre fez e continua a fazer esse trabalho e isso dá muita credibilidade. Portanto, mais outra coisa, um aspecto muito importante na NERLA, a limitação de mandatos. Nós temos 2 mandatos, um mandato para avançar e quando estamos no segundo mandato já estamos a preparar a transição para o mandato seguinte. O que é que isto nos dá, o espírito que nós fomos ver desde o início? Nós tentamos sempre todos, as direções, não falo só dos presidentes, que isto é um conjunto, é um trabalho, De dos equipa, órgãos não é? sociais, o trabalho de equipa, deixar a NERLEI melhor do que encontramos. E no fundo, e depois o mundo, cada um tem os seus desafios, depois vão surgindo, mas tem vindo a acontecer e com estilos muito diferentes de direção das pessoas, com experiências muito diferentes, a NERLEI mantém uma coisa que é os mesmos princípios e os mesmos valores. E isso acho que é o que cola as diferentes direções da NERLEI e é isso que diferencia também a NERLEI de outras associações. Quando eu cheguei, havia presidentes das associações que ainda hoje continuam lá. E, portanto, de mim já foi o Poça, já está o Luís. Tu achas que é importante a tal transformação, renovação que tu A estavas renovação, falar? porque é que significa a renovação? Que há espaço para todos mudança. e envolvimento. Mas não vai mais ninguém para presidente. Mas é porque falta qualquer coisa a nível associativo. Okay. As pessoas não têm ninguém, portanto, as coisas têm que ser renovadas. Como é que tu achas que a NERLEI pode ajudar a alavancar o negócio do jovem empresário? A NERLEI sempre teve essas iniciativas. Começou com a IDD, portanto, se calhar teve antes com iniciativas, mas estou a falar mais disso de uma forma mais institucional. Com o incubador, eu lembro de ser a administração da incubadora, só tínhamos 30% do espaço ocupado. E passado 5 ou 6 anos, eu até já não era administrador, e já havia lista de espera para a incubadora, a própria startup e depois a fusão com a startup, e nós estamos aqui um ecossistema para jovens empreendedores muito grande. Temos também apoio aqui interno, até para os desempregados, para as pessoas que querem montar o seu próprio negócio, querem fazer o seu próprio negócio. Temos aqui também um posto avançado, um Instituto de Emprego, que podemos e que pode ajudar. E também a Leiria Business School, foi uma iniciativa e um sonho do engenheiro Ribeiro Vieira, que era a escola de negócios que nós concretizámos. Tem vindo também procurar o seu espaço. E tu conheces que é um desafio, não é fácil, não é nada fácil, mas tem vindo a procurar e a reinventar-se e tentar transformar-se, a pensar como é que vai fazer, como aconteceu com o IDD. O IDD teve aqui como todos os projetos início, mas um caminho, não é? Teve um caminho, não se desistiu desse caminho, tomaram-se as medidas concretas, nunca se tentou fazer da mesma forma para chegar ao mesmo resultado. Não vai de uma maneira, vamos fazer de outra, vai haver um momento em que vamos conseguir chegar ao resultado. E, portanto, e depois as iniciativas que temos aqui. Nós vemos aqui muitas tertúlias, muitas iniciativas ao fim do dia, outras patrocinadas pela NERLEI, que já estão com a Next, com todo um conjunto de iniciativas aqui na região, que são excelentes ferramentas para as pessoas, para os jovens empresários, não só terem um período de aprendizagem, mas também de ter network e chegar ali e conhecer as pessoas. Como posso dizer que quando veio ter comigo esse jovem empresário, veio exatamente do network, porque ele foi à minha procura, comigo e de outros empresários, para poder trabalhar. Jorge, com este percurso,
com tantos desafios, com tantas conquistas ganhas, que conselho é que darias a um jovem empresário que quer desenvolver o seu negócio aqui na região? Primeiro é pensar em escala, sonhar. Eu quero ter um grande negócio. Pá, pensar naquele negócio da esquina que não é isso. Não é isso que é o futuro. Que é transformador. Não é isso que é transformador. Depois não pensar assim, eu tenho aqui um produto, pá, adorável, desenvolvi aqui uma coisa e quantas pessoas... Alguém o quer comprar? Sim, e quantos são? Qual é a dimensão do É uma mercado? edição do mercado. O que é que vai trazer de diferente ao que existe no mercado? Porque é que eu hei de comprar esse produto? E isto quer dizer que vai ter que tentar abordar e falar com muitas pessoas. Não ter medo de falar a pessoas que até conhecem mais do tema, têm experiências diferentes. Portanto, isto quer dizer é pensar grande e preparar-se bem também. Tem que preparar-se para aquilo que vai fazer o negócio. E pensar também outra coisa. No fundo, no fim, isto vai resumir-se a números. Isto vai servir-se a resultados. Isto vai resumir-se a cash flow. Portanto, que é muito importante não pensar, viver só do sonho. Eu não sei números, nem me interessa. Não. Se não sabe, procura alguém que saiba para ajudar. Porque, no fundo, isto vai ser a cola depois de todo o trabalho que possa vir a desenvolver. Era aquilo que dizias um bocadinho há pouco, em súmula, que é preparar-se para o pior, fazendo melhor. Exatamente. E outra coisa, preparar-se para que quando começa o negócio, se calhar vai ter que mudar, vai ter que... Aquela ideia inicial que tinham, à medida que vai aprendendo, mesmo nas grandes empresas, acontece, é público, eu dou o exemplo. Jerónimo Martins, quando foi para a Polónia, queria levar um conceito pingo doce que nós temos aqui. Chegou à conclusão que não era o conceito. A Biedronka é um conceito hard discount, que não é o conceito. Mas tiveram essa... Isto é só para dizer que isto não acontece só a um jovem empresário. Sim. Acontece a um grupo daquela dimensão que teve que adaptar o negócio. E cada vez mais é essa possibilidade, é essa capacidade de adaptar o negócio. Eu estou ligado à Venture Capital e quando estamos a analisar projetos, muito mais importante do que o próprio negócio é a equipa. O perfil do Os melhores negócios, se nós forem ver com o que havia no business plan inicial, com o posicionamento e com o que existe depois, não é exatamente igual. Porque tiveram essa capacidade de mudança e isso tem a ver muito com as pessoas e com a equipa. Jorge, nós estamos a terminar esta boa conversa e aquilo que eu te gostaria de perguntar é se tu tivesses que resumir esta tua vida empresarial em 3 palavras, quais seriam? Há uma coisa que eu fiz sempre, foi aprender. Aprender com outras pessoas, procurar, há pouco tempo fui para a Nova Business School fazer um curso sobre fusões, aquisições e reestruturações, precisamente para me ajudar naquilo que estou a fazer no Duton. Portanto, mas estou sempre a tentar aprender, a procurar novas situações. E no outro dia estive aqui numa tertúlia sobre IA e perguntaram-me assim, então o que é que tu aprendeste? Olha, não aprendi nada, mas fiquei a saber tanta coisa que eu não sabia. Eu não fazia ideia, que nem sequer sabia aquilo. Portanto, agora já tenho curiosidade em querer saber, porque eu nem sabia, estava tão ignorante, nem sabia que não sabia aquilo. Portanto, isso é uma questão. A outra coisa é partilhar. Eu sempre partilhei, seja com as equipas, seja com as pessoas, seja onde estive, aquilo que sabia, fui partilhando e fui dando aquilo que sabia. E acho que isso foi importante, porque foi com essa partilha, porque a partilha depois é bionírica. Dessa partilha também recebi muito e ajudou-me a crescer, ajudou-me a aprender, ajudou-me a avançar naquilo que fiz. Depois há outra questão que foi o servir. Nós temos que ter na nossa função, seja na função da empresa, nós estamos ali para servir. Nós temos, no caso da Nerley, nós temos aqui e temos sempre órgãos sociais que têm estado aqui sempre para servir. Muitas vezes não acontece noutras instituições, noutras organizações. Porque se nós pensarmos nesta forma, nós depois vamos ter o retorno.
Agora, quando alguém se foca, está ali só para ter o retorno, e quando pensa na vida assim, eu acho que a vida assim não é diferente, porque vai ter grandes ilusões. Se calhar alguns até ganham com isso, mas para o nosso bem-estar, para aquilo que nós aprendemos, e isso é muito importante para nós, para a nossa sanidade mental. Eu acho que esta questão de aprender, partilhar e de servir são, se calhar, as 3 palavras que eu resumia naquilo em relação à minha vida. Então, eu fazendo aqui uma súmula, posso identificar a liderança, agregador de valor, sabedoria, esta vontade, que a curiosidade nunca se te acabe, não é? Não, Esta exatamente. capacidade de aprender, partilha, como tu disseste várias vezes, o porquê, ou seja, questionar-te constantemente porque é que nós fazemos isto e onde é que estamos a criar valor, o Exato. propósito, não é? Que estávamos aqui a Exatamente. falar, e estar ao lado da solução. Ou Sempre. seja, associado mais uma vez ao porquê. Exatamente. Jorge, a nossa boa conversa terminou. Foi muito agradável estar aqui um bocadinho contigo. Muito obrigada. Obrigada por esta partilha de vida, de experiências e de ensinamentos. E nós marcamos encontro no próximo Líderes que Marcam, na próxima edição, com o próximo convidado. Será o nosso nono convidado. Muito obrigada, Jorge. Foi um gosto. Obrigado, Susana, e obrigado pela oportunidade e pela experiência. Obrigadíssima. Obrigado.